eu até diria, eu tenho a impressão que há aulas expositivas que são isso, portanto, que são puras transferências do conhecimento acumulado, portanto, são aulas autoritárias, em que o educador, o professor, autoritariamente faz o impossível, quer dizer, transfere o conhecimento. Essa daí, então, é a que eu critico. Mas há outro tipo de aula expositiva em que o educador, aparentemente não fazendo a transferência, termina também anulando a capacidade crítica do educando, porque são aulas que parecem muito mais com cantigas de ninar do que propriamente com desafios. Então são exposições que seriam muito mais cantigas de ninar. E, portanto, são exposições que domesticam e que fazem que o educando durma, embalado. De um lado, o educando dormindo, embalado pela sonoridade da palavra que o professor tem, do outro é o professor também se minando a ele mesmo. Quer dizer, no fundo, são aulas que funcionam como estímulo e satisfação a um possível tipo de narcisismo oral, o auditivo, em que o cara se embeleza com a sua própria voz. Mas tem uma terceira posição que eu acho profundamente válida, que é aquela em que o professor faz a exposição do tema, do tema a ser proposto aos educandos, e em seguida a essa exposição pequena, de 30 minutos, 40 minutos, uma exposição metodicamente arrumada, uma exposição estudada, preparada, e em seguida o grupo de estudantes participa com o professor na análise da própria exposição. Em outras palavras, é como se o professor tivesse, e na verdade é isso, nos seus 30 minutos de exposição, um desafio para que os estudantes, agora perguntando-se e perguntando ao professor, fizessem o aprofundamento e o desdobramento da exposição inicial desafiadora. Ora, um tipo de trabalho como esse, de maneira nenhuma, poderia ser considerado como ruim, como negativo e como escola tradicional no sentido ruim dessa palavra. Aí há uma tradição que é correta, não, que é a do que ler, por exemplo, até do cara que escreve o seu texto e lê para o estudante, desde que ele faça o desafio, desde que ele desperte a criticidade do educando para acompanhar o discurso que ele está proferindo. E, finalmente, eu acho que ainda há um outro tipo de professor que seria talvez menos eficiente do que este agora, mas que eu também não consideraria de bancário, no tipo de crítica que eu faço, e que será exatamente aquele professor, muito sério, inclusive, que diante dos educandos, dos estudantes do curso, se põe numa relação com o tema que ele trata, não? E com uma relação, inclusive, de profundo respeito e afetuosa até, uma relação quase amorosa que ele trava, esse tipo de professor trava entre ele e o seu tema, e então, ora ele faz isso sem ler, ora ele faz isso lendo o texto dele ou de um livro ou de um autor, não importa, mas aí ele passa até o tempo todo, vamos admitir 2 horas e meia, 3 horas e meia com algum intervalo, ele testemunha, então, no fim ele testemunha aos estudantes como ele estuda, não? Como ele trabalha com seriedade um certo tema. Ora, esse me parece que, ao nível das minhas exigências, esse é menos, como é que eu diria, no fundo esse não é propriamente dialógico, sem ser antidialógico. Não? Ele não é um antidialógico, ele não é um autoritário, ele não é um tradicionalista, no sentido ruim da palavra, mas eu acho que faltaria a ele um pouco mais para ele chegar exatamente ao segundo exemplo que eu dei antes. Mas até esse também eu acho que merece respeito. Não, inclusive porque no fundo ele está estudando e refletindo em público. Exato.
No fundo, é humilde também. Quer dizer, ele mostra em público como é que ele estuda, como é que ele pensa, como é que ele reflete. Entende? Então, e cabe ao estudante aí ter a capacidade crítica de acompanhar o movimento que o professor faz na aproximação que ele busca do tema.